Alentejo tem um nome bonito. Bom dia. Está bem disposta? Bem, obrigada. Eugénia, estivemos há pouco tempo numa onda de calor. É verdade. Foi aquilo que aconteceu a semana passada, não é? Exatamente, e vão começar a ser cada vez mais frequentes, pelo menos o que está previsto em termos de alterações climatéricas é precisamente que vão sendo cada vez mais frequentes estes fenómenos. E, portanto, temos que nos precaver e saber que cuidados devemos ter para Porque as pessoas, e eu falo um bocadinho de forma geral, nós aqui dizemos muitas vezes isso também. Está calor, que bom, que maravilha. Nós pensamos sempre no calor de uma forma muito benigna. Exatamente. Mas às vezes pode ser maligna. Sim, portanto, uma onda de calor normalmente é quando há 5, 6 dias a temperaturas mais altas do que os 5 graus acima da temperatura que seria de esperar para aquele momento. Sim. E para aquele local. E o nosso organismo tem a facilidade de se adaptar a temperaturas mais altas, mas, por exemplo, elas são mais frequentes normalmente e mais graves as que acontecem no mês de junho. Porquê? Porque viemos da primavera, o nosso organismo ainda não está adaptado a altas temperaturas. Portanto, estávamos habituados às temperaturas amenas. Amenas, exatamente. E de repente houve um choque. Exatamente. E o nosso organismo não se consegue adaptar assim de repente, portanto ele precisa progressivamente. Se elas acontecerem, por exemplo, em agosto ou setembro, agosto já é mais fácil, já não causam tanta morbilidade nem tanta mortalidade. E quando fala do nosso organismo, nós sentimos todos um bocadinho. Há pessoas que começam com dores no corpo, muitas dores de cabeça, mal-estar, pouca energia, mas depois há franjas da população que sofrem muito mais. Exatamente, são os grupos de risco, chamamos nós os grupos de risco. São o quê? São as crianças, são as pessoas idosas, são aquelas pessoas acamadas, pessoas que têm, por exemplo, perturbações mentais e que não têm capacidade ou não conseguem expressar-se, que têm sede e, portanto, as crianças têm tendência a não pedir água, por exemplo. Por exemplo, uma criança, se estiver ao sol, se for um bebê pequenino, como às vezes vemos pessoas a passear na rua com um carrinho bebê, a criança está a levar com o sol, não se queixa, não é? Não se queixa, não se apercebe, não tem noção do risco. E as pessoas idosas também têm tendência a não beber líquidos e, portanto, devemos insistir com elas para aumentar, nesses dias de calor, aumentar pelo menos mais 1 litro de água. Não beber bebidas açucaradas, portanto, no máximo sumos naturais, mas ter... Porque o açúcar tira-nos a energia também, não é? Também, e portanto já temos uma concentração por falta de líquidos, porque ao estar a temperatura acima, temos tendência a transpirar, o nosso organismo para regular a temperatura vai transpirar mais, vamos perder mais líquidos e por isso mesmo é que temos que ingerir mais líquidos. Não se devem bebidas alcoólicas, por exemplo, com uma menor quantidade de álcool. Se estivermos desidratados, vamos mais facilmente ficar embriagados e, portanto, tem um efeito contrário. Devemos permanecer em locais frescos, tentar passar... Roupa leve e suave, conforme dizia a Nádia também, não é? Exatamente, é roupa leve. Mesmo, leve, de preferência cores claras, solta, de preferência algodão, evitar as fibras para evitar mais a transpiração e, portanto, refrescar-nos, tentar ver, por exemplo, na nossa zona, se não tivermos ar-condicionado em casa, ver que sítios é que há onde possamos passar 2 ou 3 horas por dia, por exemplo, bibliotecas, museus, até centros comerciais. De ar puro, por exemplo, uma janela. Pronto, exatamente, mas tentar refrescar-nos. Okay. Se não tivermos outra hipótese, um banho morno, não aquele banho muito gelado, porque também estar muito quente ao sol e depois chegar a casa e tomar um banho gelado faz mal, é contraproducente fazer isso. E devemos ter, portanto, esses cuidados. E estes cuidados que nós estamos aqui a dizer, no fundo, são medidas, são alertas que vão sendo tomados não só em Portugal, em toda a Europa e noutros sítios do mundo também. A Europa está a aquecer, as projeções permitem-nos dizer que está a aquecer ligeiramente mais do que o resto do mundo. O problema é que há uma acumulação de gases na atmosfera e, portanto, o calor fica ainda mais intenso, fica mais retido, mais intenso. Nas casas devemos ter o cuidado de, durante o dia, fechar as janelas e evitar a exposição direta ao sol, mas sem cobrar mesmo aquela circulação de ar, como era sempre circulação de ar. Ter o cuidado, depois, no final do dia, abrir as janelas, deixar arejar bem. Quando o calor já não é tão intenso. Já não é tão intenso, que é para poder refrescar e arejar bem as casas. Nas camas, por exemplo, pôr menos roupa. Nós somos adultos e temos a noção de que temos calor, tiramos a roupa, mas, por exemplo, as pessoas idosas ou acamadas podem não ter essa noção de calor. Já está, o sistema delas já não lhes permite detectar essas diferenças tão facilmente e às vezes não pedem, não se queixam. Portanto, temos que ser nós a ter o cuidado de ter com pouca roupa, de ter um ambiente fresco para elas. E depois há doenças que são, ou problemas, partes de doenças que são despoletadas também por causa do calor. Exatamente. Isso também é importante falarmos, não é? Exatamente. Pronto, algum cuidado também com os doentes com doenças cardiovasculares, os diabetes,
esse tipo de doenças, pessoas, por exemplo, que façam retenção de líquidos, essas não deverão aumentar por iniciativa própria a ingestão de líquidos. Deverão primeiro consultar o seu médico, pessoas, por exemplo, também que sofram de epilepsia, devem ter esse cuidado de consultar primeiro o médico, de qualquer das maneiras tentar aumentar pelo menos até 1 litro de líquidos por dia nesse período mais quente. E para perceberem lá em casa a gravidade disto que nós estamos aqui a falar, a gravidade de casos mortíferos que podem acontecer devido às ondas de calor, por exemplo, estima-se, e há estudos, fizeram estudos recentemente, e diz-se que em 2100, 48%, quase metade da população, pode estar em risco e poderá ser afetada por ondas de calor mortíferas? Mortíferas porque, pronto, prevê-se que cada vez sejam mais frequentes, com temperaturas mais altas. Depois, por exemplo, se for 5 ou 6 dias com um aumento só de temperatura de 5 graus, não são, por exemplo, tão mortíferas como, por exemplo, se tivermos 3 dias com um aumento de 10 graus. Certo. Portanto, é aquela diferença que já falei há bocadinho, o organismo não se adapta, são mudanças muito bruscas, não tem tempo o organismo de se adaptar e temos de ter mais cuidado. Com as mudanças climatéricas, a tendência efetivamente é para ter verões mais quentes, invernos mais amenos, a umidade no ar também tendência para aumentar e, portanto, nestes casos é mais difícil a transpiração, que o nosso organismo utiliza como forma de regular a temperatura interna. E, portanto, ainda que haja explicações médicas para tudo, é sempre chocante perceber que quando nós fomos afetados foi semana passada, pela onda de calor, depois liga-se os telejornais, liga-se as televisões e as rádios e vê-se que acontece um bocadinho por toda a Europa e há casos mesmo mortais e não são poucos. Não é? Não deixa de ser um bocadinho chocante como é que tudo isto acontece, não é? Como é que o calor que é tão ansiado por uns... que é cada vez mais estudado, começou praticamente... E que vai ser cada vez mais frequente. Mais frequente, tem sido mais estudado desde os anos 40, não é? Desde a década de 90 também que aumentou o número de ondas de calor, portanto estão a ser também monitorizadas e nós sabemos, mesmo em termos dos serviços de saúde, a partir do segundo, terceiro dia de temperaturas elevadas, as pessoas começam a entrar na urgência, começa a haver mais afluência às urgências, aos serviços de saúde. Porquê? Porque há pessoas que não tiveram esse cuidado ou porque permaneceram muito tempo ao sol e acabaram por ter as tais câimbras, as tais tonturas, as náuseas, portanto, que é uma forma do organismo se manifestar, portanto, quer transpirar para baixar a temperatura. Exatamente. Quer através da transpiração baixar a temperatura e não consegue e, portanto, pode chegar mesmo aos golpes de calor, portanto, é de evitar permanecer em carros fechados, expostos ao sol, apanhar diretamente sol. Devemos, tanto, por exemplo, quem precisar de fazer viagens agora, no princípio de férias, deve tentar planear as viagens para as horas mais... Ou logo ao início da manhã ou à noite, exatamente, claro. Ou nas horas mais frescas. Ter o cuidado de levar bebidas frescas, geleiras. Pode acontecer qualquer coisa, pode haver um acidente, uma estrada cortada, por exemplo. Exatamente. E se tiver uma criança no carro, sempre tem ali alguma coisa à mão. Tem alguma coisa, deve-se precaver, deve-se ser planeadas as viagens, roupa ao mínimo possível também, sempre protetor solar, também, como já falou há bocado a outra senhora. A Nádia, exatamente. Protetor solar, quando andar ao sol, evitar andar exposto, pôr o protetor, usar chapéus. E vocês têm aqui uns panfletos muito interessantes que se calhar podemos explorar um bocadinho. Já fomos mostrando. Da DGS. Exatamente. E cá está. Podemos se calhar mostrá-los um bocadinho. Eugénia. Quais são, portanto, os riscos do calor? Eu até estava a dizer outro, mas tudo bem, mas podemos passar por este também. Coisa. Pronto, a situação mais grave e que exige mesmo, que é mesmo uma emergência médica, são os golpes de calor, é mesmo um risco de morte. Ontem falamos aqui de golpes de calor para animais, que também os mata. Também os mata, exatamente, hoje estamos a falar para as pessoas. O golpe de calor é a situação mais grave, é preciso mesmo chamar o 112, a pele, portanto, transpirou, já não consegue transpirar mais e, portanto, fica uma pele seca, vermelha, a pessoa pode entrar mesmo em falência, pode mesmo morrer. Portanto, é necessário ligar o mais cedo possível para o 112, e socorrer a pessoa. Existem situações menos graves, são as tais câmaras que já falei há bocado. Mas são um princípio. São um princípio. Que alguma coisa não está bem. Se não tivermos a hidratação necessária, podem levar mesmo ao golpe de calor. Muito bem. Temos o outro que há pouco eu vi que vocês foram passando. É este aqui, que podíamos mostrar. Tens aí? Eu sei. Ai, saiu, desculpem lá que eu quero mostrar, que é para pormos lá em cima. Este aqui é interessante mostrar também para as pessoas depois... As pessoas podem se informar, quer no site da DGS, que tem lá algumas informações, a Autoridade Nacional de Proteção Civil também tem, e mesmo o Instituto de Meteorologia, portanto, vai lançando os alertas que são comunicados aos municípios. Normalmente são depois, portanto, a Autoridade de Saúde, a Conselhia também comunica com as IPSS, lares de terceira idade, infantários, portanto, já como uma forma de alerta, para as pessoas estarem mais atentas, se tiverem, por exemplo, visitas de estudo, programarem essas hidratações e esses cuidados que devem ter
de acordo com as temperaturas que são previstas Claro. e para combater realmente a morbilidade e mesmo a mortalidade. E não esquecer que as pessoas anseiam sempre muito pelo calor. Depois há aquelas situações que acontecem, não falamos aqui, mas isso é um bocadinho mais difícil de prevenir, que acontecem vagas de calor em grandes cidades e as pessoas vão aos rios, por exemplo, mergulhar. Morreu um senhor, não sei, já não me lembro em que país foi, mas era da Europa, ao tentar mergulhar por causa do calor. Tal é o desespero. Portanto, estas recomendações são importantíssimas de cumprir, nomeadamente com os animais, conforme falávamos ontem, com os idosos, com as crianças, pessoas acamadas. Pessoas acamadas, principalmente, também. Principalmente. São pessoas que não têm, às vezes já não estão muito conscientes, muito orientadas. Não conseguem ter discernimento para se queixarem, exatamente. não é? Quem está a tomar conta delas tem que ter esse cuidado. Às vezes pessoas que vivem sozinhas, idosos nas nossas aldeias, que às vezes estão sozinhas, as casas não têm climatização. Olha, agora lembrei-me de cuidados. Pedrógão, quantas pessoas não estavam acamadas e sem mobilidade. E os vizinhos devem ter alguma atenção, ver se essas pessoas precisam de alguma coisa, colaborar com elas, Claro. dizer-lhes se calhar elas não veem tanta televisão, tanto alertá-los que vai haver muito calor, e dar-lhes algumas recomendações e algum apoio, ter o cuidado de verificar se estão bem, se precisam de alguma coisa. Claro que sim. Muito bem, enfermeira Eugénia, um grande beijinho para si. Bom fim de semana. Obrigada. Muito obrigada. Não se esqueça que este é um espaço da Ordem dos Enfermeiros. Aqui esclarecemos sempre e tentamos ajudar. Neste caso, estamos a tentar antecipar se as vagas de calor, se as ondas de calor e os golpes de calor vão ser cada vez mais frequentes. Desta forma, já está preparado. E tal como dizia a enfermeira Eugénia, se puder passar mensagem, falar com, às vezes, com pessoas que não vejam tanta televisão ou que não ouçam tanta rádio, que não ouçam estes conselhos que o governo, os alertas que as instituições tantas vezes vão passando, se as pessoas não tiverem muita consciência disso, faz favor de fazer o seu papel de cidadão e ajudar pelo menos uma pessoa de facto, combater um bocadinho estas ondas de calor, que podem ser muito benignas, muito boas, mas são, sobretudo, mortíferas. E eu acho que, às vezes, essa dimensão do calor as pessoas não têm. Ora bem,